Fala meu amigo concurseiro, bem-vindos a mais um vídeo do canal para mais uma bateria de questões comentadas de informática. Hoje nós abordaremos o tema hardware, um tema muito cobrado em provas de concurso público. Então prepara o teu material para você fazer as suas devidas anotações e se no decorrer dessa aula você encontrar alguma informação que agregou valor para o teu conhecimento, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, bora lá começar. Na nossa primeira questão, 3 itens a serem analisados e uma questão bastante interessante. O sistema operacional é um componente do hardware do computador. Item falso, você deve lembrar que o sistema computacional ele é dividido em hardware e software. E o hardware é a parte física, ou seja, é tudo aquilo que você consegue tocar. Já o sistema operacional é classificado como um software, ele é a parte lógica. Então, não é possível você tocar no sistema operacional. Então, esse item está errado. O mouse é um dispositivo periférico de entrada de dados. Item correto, porque por meio do mouse, quando você está clicando para abrir um programa, para abrir um arquivo, você está enviando a informação para dentro do sistema computacional, portanto, um dispositivo de entrada de dados. A memória RAM é apagada quando se desliga o computador. Na verdade, o que é apagado são os dados que estão salvos ou abertos temporariamente na memória RAM. Mas para fins de conseguirmos marcar o gabarito, esse item está correto. Mas faça essa análise e essa correção com relação a esse item, tá? O que é apagado não é a memória RAM em si, e sim as informações. Então, sabendo que o item 2 e 3 estão corretos, o nosso gabarito se encontra na letra B. Considerando a estrutura de hardware de um computador, o componente responsável por garantir o processo de inicialização do sistema operacional é. Então, esse procedimento de inicialização do sistema operacional recebe o nome de boot e é um procedimento realizado pelo BIOS ou a UEFI. E faça mais algumas anotações para ampliar o seu conhecimento. O BIOS é um firmware que está armazenado em uma memória chamada ROM, que tem por característica ser uma memória não volátil, ou seja, não perde as informações quando o computador é desligado. Então, gabarito da nossa questão, letra D. Essa questão é boa. Olha o que é que ela diz. De qual componente o sistema operacional irá utilizar para garantir o armazenamento de dados quando do uso da memória virtual? Então, o que é que você tem que saber? Quando você abre um programa, ele é carregado para a memória RAM. Então, chega um determinado momento que você já abriu tanto programa, tanto arquivo, que essa memória RAM ela não tem mais capacidade de abrir os programas e os arquivos com a mesma velocidade. Então, o sistema operacional vai recorrer a um recurso chamado de memória virtual, que é basicamente a criação de um espaço para atuar como memória RAM, para que os próximos programas e arquivos, quando abertos, fiquem armazenados temporariamente nessa memória virtual. Então, o que é que a questão quer? Ela quer que você marque a alternativa da qual o sistema operacional vai recorrer para criar essa memória virtual. E essa memória virtual vai ser criada no HD ou SSD. Então, o gabarito da nossa questão, letra B, disco rígido. Neste dispositivo, são gravados todos os arquivos que são utilizados pelo computador para iniciar seu sistema e demais programas. Então, o que é que o enunciado da questão já está dizendo? Existe um dispositivo responsável por armazenar o sistema operacional, assim como os demais programas que estão instalados no seu computador. Marque a alternativa correta, que corresponde a um dispositivo de memória secundária. E aqui nós temos uma informação importante, porque esse dispositivo tem a característica de armazenar os arquivos de forma permanente, ou seja, quando o computador é desligado, as informações não são perdidas e nós podemos dar um nome a essa característica dizendo que esse dispositivo é um dispositivo de armazenamento não volátil, justamente por não perder as informações quando o computador é desligado. Então, sabendo dessas informações, o gabarito da nossa questão se encontra na letra A,
O HD tem essa função de armazenar o sistema operacional, assim como os programas estão instalados no HD ou também no SSD, caso seja o dispositivo que esteja instalado na sua máquina, que tem também a mesma característica do HD em termos de armazenar as informações de forma permanente. Mais uma questão bacana para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Eu vou sumir aqui para que você consiga ler e marcar o seu gabarito. Então veja o que é que diz o enunciado da questão. Hardware refere-se aos componentes físicos de um computador, englobando os aparelhos eletrônicos, peças e dispositivos que viabilizam o funcionamento do sistema. Acerca de dispositivos de hardware, assinale a alternativa correta. Então veja o que é que diz a letra A. Uma impressora com função básica de imprimir é um exemplo de dispositivo de hardware de entrada de dados. Item já de cara errado. Se a impressora tem como funcionalidade básica imprimir, ela é um dispositivo de saída. Vamos continuar aqui só para a gente entender. Pois a mesma recebe comandos do usuário para impressão de documentos. Então, de fato, corroborando para o que eu expliquei, e eu quero ampliar aqui a informação. Muito cuidado, tá? Quando você tem a impressora puramente, como a alternativa está falando, de fato, é um dispositivo de saída de dados, pois ela só tem a função de imprimir. E você agora deve ter se revirado na cadeira dizendo o seguinte: Emerson, mas eu consigo escanear na impressora. Nesse caso, você está diante de uma impressora multifuncional. Então, muito cuidado, porque a impressora multifuncional, quando especificada pela questão, ela tem a função básica de impressora, então, imprimindo, como tem a função de scanner, que nesse caso é um dispositivo de entrada. Então, a impressora multifuncional, essa sim é um dispositivo híbrido, tendo a função de imprimir como de escanear. Então, muito cuidado para você não confundir. Letra B. A memória RAM é responsável por armazenar permanentemente os dados do computador. Então, aqui já de cara, item errado. A memória RAM tem como característica ser um dispositivo de armazenamento volátil, que perde as informações quando o computador é desligado. Então, ela armazena as informações de forma temporária e não permanente. Letra C. Os cartões de memória SD são dispositivos utilizados como substitutos de memória RAM em computadores, proporcionando um aumento imediato no desempenho do sistema. Item completamente falso. Os cartões de memória SD são aqueles cartões que você coloca, por exemplo, no seu celular para ampliar a capacidade de armazenamento. Não tem nada a ver com substituição de memória RAM. Letra D. Os monitores táteis, também conhecidos como touchscreen, desempenham tanto a função de entrada quanto de saída de dados. Eles possuem características de saída semelhantes aos monitores convencionais, porém permitem a entrada de dados por meio de toques na tela. Item corretíssimo, então o gabarito da nossa questão, letra D. A memória RAM é uma placa do tipo off-board. Então, placa do tipo off-board é aquela que você consegue substituir, você pode trocar. Já a placa do tipo on-board é a placa que vem conectada na placa-mãe, de modo que você não consegue fazer a substituição. Então, é possível que a memória RAM seja do tipo off-board, quando você consegue fazer a troca do pente de memória, assim como também é possível existir a memória RAM do tipo on-board. Ela já vem conectada à placa-mãe e você não consegue fazer a substituição. Vamos ver o que diz o resto do enunciado, que conecta todas as partes do computador, incluindo a CPU, os dispositivos de armazenamento e os periféricos. Aqui o item ficou totalmente errado, porque o dispositivo responsável por conectar, acoplar todos os demais componentes do computador é a placa-mãe e não a memória RAM. Inclusive, a própria memória RAM, como eu comentei anteriormente, fica conectada na placa-mãe. Então, de fato, o gabarito errado.
Essa questão também é boa sobre velocidade das memórias do sistema computacional. Eu vou desaparecer aqui para que você consiga fazer a leitura e marcar o seu gabarito. Então veja o que diz o enunciado. Sobre hierarquia de memórias em um computador, assinale a alternativa que apresenta a hierarquia correta em termos de velocidade de acesso da mais alta para a mais baixa. Então, funciona da seguinte maneira. Nós vamos ter no topo os registradores, seguido da memória cache, depois a memória RAM, que é a memória principal, e por fim o HD ou o SSD, que são dispositivos de memória secundária. Então, vendo essa ordem do dispositivo com maior velocidade para o dispositivo com menor velocidade, de cima para baixo, veja que o gabarito da nossa questão se encontra na letra A. Registradores, memória cache, memória principal, que no caso é a memória RAM, e por fim, a memória secundária, sendo o HD ou o SSD. Inclusive, vale mais uma anotação. Em termos de velocidade, o SSD é mais rápido que o HD. Então, o gabarito da questão, letra A. Tendo em vista que os periféricos são dispositivos ou componentes externos conectados ao computador, assinale a alternativa que corresponde a um periférico de entrada e saída de dados. Então, de cara aqui, gabarito da nossa questão, letra C, monitor touchscreen, também conhecido como monitor sensível ao toque. Então, nesse caso, você tem um dispositivo que emite informações para fora do sistema computacional, quando você está vendo as informações na tela do monitor, e quando você está tocando no monitor para escolher ali o programa que você quer abrir, ou o arquivo que você deseja selecionar, então você está enviando uma informação para dentro do sistema computacional. Então, de fato, gabarito, letra C, monitor touchscreen. Questão boa, inclusive, para fazer uma revisão. As memórias RAM e ROM são utilizadas em computadores e operam de forma diferente uma da outra. Considerando as diferenças entre as memórias RAM e ROM, assinale a afirmativa incorreta. Letra A memória RAM é uma memória volátil, item correto. Quando um dispositivo tem a característica de ser volátil, quer dizer que ele perde as informações quando o computador é desligado. Então, a memória RAM armazena as informações de forma temporária. Letra B, a memória ROM é uma memória não volátil, item correto. O dispositivo não volátil é aquele que não perde as informações quando o computador é desligado, e essa é a principal característica da memória ROM. Letra C, o processador realiza operações de escrita quando necessário na memória ROM. Item falso, a função do processador é processar as informações que foram carregadas pela memória RAM. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Letra D, a memória ROM é usada para armazenar instruções de inicialização, o que nós chamamos de boot do sistema operacional, e firmware, que são permanentes. Inclusive, o firmware que fica armazenado na memória ROM é o BIOS. Aqui está ele dentro da alternativa. Então, de fato, gabarito letra C, pois a questão quer o item incorreto. Determinado funcionário em um setor de comunicação precisa transferir uma grande quantidade de dados, como vídeos de alta resolução e uma vasta coleção de fotos, de um computador para outro. Para realizar a transferência, é necessário escolher o dispositivo de armazenamento mais apropriado. Considerando a natureza dos dados e a necessidade de velocidade e capacidade, qual dispositivo seria mais adequado para tal tarefa? Então, gabarito letra D, por meio de um disco rígido externo, no caso um HD externo, o funcionário consegue fazer toda essa cópia dos arquivos de um computador para outro sem nenhum problema, porque você vai ter um dispositivo com bastante capacidade de armazenamento. Então, de fato, gabarito, letra D. Na nossa próxima questão, então, nós precisamos relacionar os dispositivos com uma característica
de ser memória volátil ou memória não volátil. E só para relembrar, memória volátil é toda aquela memória que perde as informações quando o computador é desligado. Já a memória não volátil armazena as informações de forma permanente, então não perde as informações quando o computador é desligado. Então, a memória cache, que é a memória presente dentro do processador, dentro da CPU, é uma memória do tipo volátil. Já a memória RAM também é uma memória volátil. A memória ROM armazena o BIOS, o firmware responsável pela verificação dos dispositivos essenciais ao funcionamento do computador, inicialização do sistema operacional. Então, esse firmware fica armazenado dentro da memória ROM de forma permanente, portanto, uma memória não volátil, então recebe o número 2. O SSD, que é um dispositivo de armazenamento permanente, também conhecido como um dispositivo de memória secundária, tem a característica de ser um dispositivo de memória não volátil, assim como o HD, que recebe aqui também o número 2. Então, olhando aqui para a sequência, nós encontramos o gabarito da nossa questão na letra A. Na operação de microcomputadores e notebooks, são utilizados dispositivos que podem operar tanto na entrada de dados para processamento, como na saída dos dados já processados, mudando apenas o momento em que são empregados. 3 exemplos de dispositivo que se enquadram nessa categoria são. Então, nós precisamos encontrar a alternativa que possui 3 dispositivos que têm a característica de ser dispositivo de entrada e saída. Letra A, o scanner é um dispositivo de entrada. O plotter, que é uma impressora de alto padrão que você vai encontrar em gráficas, destinado a fazer impressão de banners e cartazes, é um dispositivo de saída. E a impressora, propriamente dita, também é um dispositivo de saída. O mouse é um dispositivo apenas de entrada. O teclado também apenas um dispositivo de entrada. A impressora novamente aqui aparecendo, um dispositivo apenas de saída. A webcam é um dispositivo de entrada. O joystick, que é aquele controle para você jogar pelo computador, é um dispositivo de entrada. Mas ele pode também ter a característica de ser um dispositivo de entrada e saída se ele tiver a função de vibração. Então, muito cuidado, mas essa alternativa aqui já está eliminada porque nós precisamos dos três itens com a função de entrada e saída. E veja que aqui nós temos novamente a característica da impressora, que é apenas um dispositivo de saída. Então, por eliminação, chegamos ao gabarito letra D, pendrives, discos rígidos e impressoras multifuncionais. Então, lembrando novamente, quando o dispositivo tem a característica apenas de ser impressora, ele só tem a funcionalidade de saída. Agora, quando o dispositivo é uma impressora multifuncional, ela tem ali as duas opções. Ela atua como uma impressora convencional e tem a funcionalidade de scanner, se tratando de um dispositivo híbrido. Então, muito cuidado. A alternativa tem que ser bem específica, falando de impressora multifuncional. Então, gabarito letra D. Assinale corretamente um componente de hardware que é responsável por armazenar temporariamente os dados e instruções que estão sendo processados pela CPU. Então, você já está careca de saber que essa é a função da memória RAM. Ela carrega os programas para que o processador venha buscar essas informações e acabe executando as operações desejadas. Então, a principal característica da memória RAM é ser um dispositivo de armazenamento volátil, que perde as informações quando o computador é desligado, e tem essa função de carregar os programas para que a CPU, o processador, venha buscar essas informações e execute as instruções na sua parte chamada de unidade lógica e aritmética. Então, gabarito da nossa questão, letra A. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, o que parecia impossível aconteceu. Finalizamos mais um bloco de questões comentadas de informática. E se você chegou até o final desse vídeo, deixe aqui nos comentários até o fim, para eu saber que você é uma pessoa que não desiste e que vai buscar a sua aprovação. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixe também nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que deseja aprimorar o seu conhecimento na disciplina da informática, eu vou deixar na descrição do vídeo a apostila com 800 questões comentadas de informática para você baixar e cada vez mais fortalecer o seu conhecimento. Valeu, um forte abraço e até a próxima!